jeito, a DC tem que ser Ed, Dark, cinza, sem cor, realista. Para, cara. Você não conhece a DC. Talvez você só conheça, sei lá, Batman do Frank Miller, que vem nessa pegada mais dark dos anos 90. Mas você não conhece DC como um todo, né? Na sua essência, no lore da DC. E nos quadrinhos é assim, tem espaço pra ser dark, realista também? Tem. Mas isso não tem como ser o centro de um mundo de fantasia. Fantasia. Peraí. Você disse que uma temática dark não tem espaço para ser centro de um universo de fantasia. Isso que ele disse. Vamos lá. Berserk, Dark Souls, Elden Ring, Attack on Titan, Death Note, Game of Thrones, Hellboy, Sandman, Castlevania, Diablo. Viu como você tá falando bosta? Eita porra! Bem-vindo, maníacos! Você está no Geek Mania, que eu sou o Vi. Eu sou o Dani. E antes de tudo, nós queremos agradecer a todas as pessoas que comentaram, curtiram, todas as pessoas que se inscreveram no último vídeo. Muito obrigado. É isso aí, galera. Muito obrigado do fundo do coração. Pô, foram muitas mensagens, muitos inscritos. Pô, vocês são demais aí. Muito obrigado mesmo. Esse daqui é um canal novo, um projeto de pai e filho aqui. E, pô, sem vocês, realmente, esse negócio aqui não tem graça. Muito obrigado do fundo do coração por vocês terem participado, tá? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas, com a mensagem? A mensagem é que se você tá perdido e chegou no canal do nada, como muitas pessoas, saiba que esse daqui é um canal sem frescura. Aqui nós não passamos pano, aqui não tem forçação de barra, aqui nós mandamos a real sobre todo e qualquer assunto do mundo geek, diferente de alguns outros canais por aí. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar de um canal específico, tá? Um canal que nós seguimos, que nós somos fãs também, tá? É o do Ei Nerd do Peter. Vocês conhecem mais do que ninguém, é o maior canal geek do Brasil, perfeito? Se pá, um dos maiores do mundo. Porém, o Peter, ele falou muito do Super-Homem. E alguns dos nossos inscritos falou que o Peter tem soltado vídeo todos os dias sobre o Superman, defendendo o ponto de vista dele, tudo bem, e a gente foi conferir. E o primeiro vídeo que a gente conferiu, a gente já notou várias discrepâncias. Sendo assim, nós agora vamos fazer com vocês aí um react e vamos comentar sobre um dos vídeos do Peter, perfeito? Um vídeo que ele fala sobre o Superman ser bobo, ser infantil. Vamos falar sobre esse vídeo aí. Mas antes, não se esqueça do quê? Se inscreve, curte, comenta aí se você curte qualquer conteúdo geek e compartilhe. Roda a vinheta. E as trans, Peter aqui. Pra já começar o vídeo respondendo a grande pergunta, sim, o filme do Superman é bobo e infantil. Pronto, acabou. Isso significa que ele é mal escrito? Não. A premissa de todas as histórias em quadrinhos, quando elas surgiram, era ser bobo e infantil. Era ser algo distante da realidade de fato, entende? Porque, pô, afinal é um mundo fictício. É um mundo de fantasia, é um mundo super-heróico, né? Fantasia super-heróica. Originalmente, era algo que qualquer jovem pudesse ler e entender. Então, rapaziada, aqui já no começo do vídeo, o Peter, ele parece que tá diminuindo todo o universo da DC numa esfera infantil, boba e colorida. E isso não é verdade porque... Deixa eu explicar de uma forma resumida. Nos anos 40, os quadrinhos eles começaram a abordar um tema mais violento, sensual e sobrenatural. Aconteceu que muitas pessoas naquela época começaram a argumentar que toda aquela violência poderia estar corrompendo e influenciando as pessoas que liam. Dessa forma, como acontece hoje, muitas pessoas argumentam que os videogames violentos influenciam as pessoas. A diferença é que naquela época eram os quadrinhos. Essa treta causou até audiência no Senado dos Estados Unidos e para evitar essa regulamentação dos quadrinhos, a indústria criou o Comics Code Authority, ou CCA. O objetivo dessa entidade era censurar tudo e qualquer conteúdo que parecesse inapropriado nos quadrinhos, nesse caso violência explícita, terror, sexo e até mesmo qualquer referência de drogas ou corrupção. Como essa parada funcionava? As editoras mandavam suas revistinhas para o comitê do CCA e se a revistinha fosse aprovada, eles recebiam um selo de aprovação do CCA. Porém, essas entidades perderam força nos anos 70, quando as editoras começaram a ignorar essas regrinhas impostas e começaram a cagar para essas regras. Então sim, naquela época existiam quadrinhos infantis e bobos, onde o público-alvo eram crianças. Porém, também tinham quadrinhos que passavam mensagens sérias, mas se mascaravam aos moldes da época. Galera, essa fala do Peter aí foi meio desconexa, né? Por exemplo, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, que são os criadores do Super-Homem, tá? Utilizaram diversas políticas sociais para criarem o Superman. Não foi criado para ser bobo, infantil ou colorido, como ele quis interpretar aí no vídeo, né? Por exemplo, na década de 30, o herói foi criado em oposição à Grande Depressão, cara, que assolava a economia dos Estados Unidos. Ou seja, um herói que simbolizava a esperança, a justiça. Além disso, nós tínhamos na época um clima pessimista, galera. O futuro era incerto.
pois o nazismo e o fascismo eles cresciam na Europa. Ou seja, o Superman ele representava o oposto, pois tinha o quê? A capacidade de proteger os inocentes, né? Combater o mal através do quê? Do seu senso de justiça. Os próprios criadores do Superman, o Siegel e o Shuster, usaram diversas outras referências além de suas próprias experiências pessoais, cara. Poxa, os caras eles eram judeus e viveram todas as dificuldades da época. Imagina você ser judeu na década de 30, né? Ou seja, eles criaram o personagem para não ser colorido, bobo, infantil. Não. Eles criaram para ser um ideal de justiça, de moralidade, esperança, uma luz contra a escuridão que estava assolando esse período. Por exemplo, vou dar 3 exemplos para você ver que o personagem não é criado para ser bobo e infantil. Nós temos o Superman na HQ Superman da Terra 1, né? Nós temos os Novos 52 e por fim o Absolute. O Superman, ele tem as narrativas, ele pode ser sombrio, melancólico, ele pode ser bobo e infantil, mas ele não é só isso. Ele é muito mais, tem uma narrativa muito maior do que o Peter quis colocar aí no vídeo dele. Bem simplório. Bem simplório, né? Ah, Peter, mas o Batman é sombrio e realista, galera. O cinema enganou vocês. Os filmes do Nolan enganaram vocês. Aquela coisa lá que, por mais seja boa, é tão realista, tão pé no chão, que até pra você explicar qualquer besteirinha, tipo, por que ele usar capa, né? Como foi feito um gás, ou como o Batman lida com um cachorro, pô, tem que ter uma super explicação realista. Super explicação pé no chão. E algo que seja possível de acontecer na vida real. Isso virou um padrão tão grande, né? Ainda mais depois do Batman do Matt Reeves, que é um Batman que usa armadura, toma tiro pra caramba. Vive num universo onde poderes não existem. E é por causa disso que a galera simplesmente separou o Batman do resto da DC. Sendo que, cara, o Batman é um personagem que vive num dos universos mais fantasiosos da ficção. O Batman pode ser inserido em qualquer tipo de história. O Batman tem uma cacetada de histórias de aventura com dinossauros. Não é à toa que ele tem um T-Rex gigante na Batcaverna. Ele tem um T-Rex na Batcaverna. Inclusive no multiverso tem várias versões do Batman que são dinossauros. Batissauros, cara. Tem batissauros, de verdade. Você vai me dizer que isso não é bobo? Que isso não é extremamente cartunesco, né? Quadrinesco? É isso, é mesmo. E é bom pra caramba, cara. Isso é DC Comics. Se é pra ter live action, tem que ser isso daí. É que vocês foram mal acostumados. Vocês acham que tem que ser coisa séria, mas não tem que ser. O Batman passou a vida inteira dividindo HQ com o Robin. E os editores pediram por isso justamente pra tornar as histórias do Batman mais infantis, né? Mais identificáveis pro público-alvo, a molecada jovem. Aí tem lá o moleque de 13 anos combatendo o crime de tanguinha verde e roupa de circo. É isso aí, galera. Vocês viram que ele falou do Batman, né? Galera, novamente o Peter, com todo respeito a ele comete um erro básico, tá? Remetendo aos filmes do Batman no cinema, a influência desse mundo sombrio, dark, gore, né? Como se o quadrinho não abordasse essa ótica. O quadrinho só fala de besteira do Batman, fantasia. Pessoal, o Batman, ele apareceu a primeira vez na DC número 27, lá em maio de 39. Ele é uma criação do Bob Kane e do Bill Finger, perfeito? Levando como inspiração personagens como Sombra, Zorro, Sherlock Holmes, Fantasma. Só pra ter uma ideia, o desenho da máquina voadora do Leonardo da Vinci, que vocês estão vendo aí, foi a inspiração da capa do Batman, pra capa do Batman. A ideia era criar um vigilante, galera, que atuasse contra a criminalidade, nas sombras, usando o medo como a sua principal arma. Ou seja, a trágica morte dos pais do Bruce, que por sinal foi testemunhada por ele, né, um evento trágico, tem um impacto crucial para a ideologia de ser um vigilante, cara. O Batman, ele era naturalmente sombrio, ele aborda temas como traumas, violência, psicopatismo, vingança. Ou seja, ele cita só algumas abordagens bobas aí infantis para defender o argumento dele, como se o Batman se resumisse à ridicularização. Não é. Tem narrativas do Batman para todos os públicos, cara. Por exemplo, vamos falar algumas aqui. O Cavaleiro Assombrado, o Culto, a trilogia do Drácula, nós temos o Asilo Arkham também, uma série Casa ou Série O Mundo, Batman, Morte em Família, tem o All-Star Batman e Robin, cara, onde o Batman ele treina o Dick Grayson, o primeiro Robin, em um treinamento muito duro que chega a deixar o menino isolado na Batcaverna se alimentando de ratos pra sobreviver. Se isso é bonitinho, colorido, se isso é infantil, eu não sei, cara, eu acho que não, né? Se você gosta do bobo infantil, tudo bem. Porém, não generaliza dizendo que isso é o espírito da DC, porque não é. É bobo ver seu pai e sua mãe mortos na sua frente, ou descobrir que você foi salvo por um planeta que explodiu e levou seus pais biológicos à morte? Ou quando Jason Todd, que é o segundo Robin, pra quem não sabe, é morto pelas mãos do Coringa em um dos acontecimentos mais brutais e mais violentos da história do quadrinho? Cara, vou colocar aqui, é bobo e infantil,
o Coringa bater no Jason Todd com um pé de cabra até a morte, no Batman número 428? Detalhe que essa morte foi definida pelos leitores, cara. Ou seja, essa abordagem do Peter é somente outro argumento vazio para defender um filme bobo e infantil, com erros básicos no roteiro, que ele precisa defender por motivos que a gente desconhece. Uma coisa é você gostar do filme, outra coisa é você fazer um vídeo por dia para defender algo que não é um consenso geral, cara. Lembra dos filmes do Nolan? Na trilogia Cavaleiro das Trevas, tinha que explicar por que o nome do cara era Robin. Ele já tinha que ser adulto, policial investigando o caso. Ele não podia ser artista de circo ou ser parceiro do Batman, ou usar roupinha colorida, não podia. O personagem não podia ser ele mesmo. Vocês percebem quão absurdo é isso, cara? Peter, da mesma forma que você acha muito realista o Robin do Christopher Nolan, eu acho muito bobão o Superman do James Gunn. Só detalhes de diretor, não muda nada. Peter, da mesma forma que o James Gunn quis fazer algo infantil e bobo, mais cartunesco, como você mesmo falou, o Nolan, ele buscou uma distância da fantasia do herói mais tradicional, tá? Ou seja, o foco dele era propositalmente uma abordagem mais madura, cara. Focando em aspectos como treinamento físico, artes marciais, tecnologia, psicologia. A ideia do Nolan era utilizar tudo o que fosse crível para contar a abordagem dele sobre o Batman. Isso está errado? Olha, eu acho que não, pois os filmes foram um sucesso, né? Esse Robin do Nolan, não sei se você entendeu, mas eu vou te explicar. Ele é uma fusão dos três Robins: o Dick Grayson, o Jason Todd e o Tim Drake. Do Dick Grayson, ele herda o trágico acontecimento de ter testemunhado a morte dos seus pais, assim como seu trabalho como policial. Já do Jason Todd, Peter, ele herdou o passado como órfão, sendo criado sem uma figura paterna, materna, dando a ele conhecimento e malandragem sobre as ruas de Gotham. E por último, o Tim Drake, que ele herdou o que é a grande capacidade investigativa, ao ponto de descobrir ele mesmo a identidade do morcegão, cara. Fora a coincidência do sobrenome, Blake e Drake. E você vem dizer que esse Robin do Nolan não se aceita? Como não, cara? Ele tem diversas características, diversas personalidades ali de outros personagens, tudo dentro dele. Tá faltando estudar um pouco, viu? Os estúdios de Hollywood sempre tiveram essa neura de que filme de super-herói tem que ter, de alguma forma, tem que ser identificável, sabe? Como se estivesse passando no nosso mundo. Igual Homem de Aço é, como se fosse uma verdadeira invasão alienígena na Terra. O que é bacana, é legal. É legal de você ver. É um filmaço do Snyder, a trilogia do Nolan é incrível também. Vou falar mal desses dois filmes, da trilogia do filme do Snyder? Não. Mas tem que entender o que eu quero dizer. Todos esses filmes, por melhor que eles sejam, escondem de você como a DC realmente é. Esses ficam mal acostumados. São filmes que meio que têm vergonha de serem sobre super-heróis. Percebe? Meio que tem vergonha. E é impossível você criar um universo DC de fato nesses mundos realistas, porque DC é fantasia. Quando que a gente vai ver os melhores do mundo numa história com duendes da quinta dimensão, numa história bem louca com personagens lá padrinhos mágicos, né, cara? Uma história que o Batman, Superman e Robin tem lá suas dimensionalidades geométricas reduzidas para 2D, né? E vira uma pintura de parede. Pô, cara, isso é muito bom. Apesar de eu não ter gostado nem um pouco do filme do Superman, eu não tenho problema nenhum em o filme ser bobo e infantil. O melhor exemplo desse ano é Minecraft. Um adulto assiste Minecraft com a criança, leva o filho, o neto e vai gostar porque essa é a proposta do filme. Agora, vamos ser sinceros. Nós nunca tivemos um universo consolidado da Liga da Justiça nos cinemas. A única vez que isso chegou perto foi com o Zack Snyder. E eu não estou defendendo Snyder, não estou falando nada do Snyder. Teve seus erros, muitos erros, e por isso não foi pra frente. E a gente nunca teve o universo da Liga da Justiça nos cinemas. Você realmente quer gastar uma coisa que a gente nem sequer teve com um Batman e Robin 2D na parede? Pelo amor de Deus, cara. Seu filho da puta! Não, e olha isso, agora pra refutar o que ele falou, porque pra ele, aparentemente, o que presta é só o que é bobo, caricato, infantil, porque isso é a essência da DC. Porém, o James Gunn veio hoje, na data de hoje, e colocou lá que o filme do... Cara de Barro. Cara de Barro. O filme do Cara de Barro vai ser um filme de terror. Peraí. Se ele tá defendendo que o filme é bobo, infantil e caricato, essa é a essência da DC, é isso que é bom pra caramba? Então já coloca o review aí, Peter, do Cara de Barro, porque ele vai ser um filme de terror. Um filme de horror, como o próprio James Gunn confirmou. É simples, não precisa assistir. Já que tudo que é bobo, caricato é divertido, então como o filme do Homem de Barro vai ser de terror, faz o review já. Solta o review amanhã, a gente vai assistir, não tem problema nenhum. E é DC também, tá? O Cara de Barro, ele é DC. Mas ele não vai ser
caricato, nem bobo, nem infantil. Ele vai ser um filme de horror, como vocês estão vendo a postagem do James Gunn aí. Peter, pode soltar já a resenha falando que o filme não presta, beleza? Pô, já pensou tu ia assistir lá Harry Potter e toda hora tem que alguém explicar lá que, sei lá, na verdade a varinha não solta magia, as varinhas são dispositivos tecnológicos feitos por uma raça alienígena ancestral muito avançada, né? Muitos anos atrás foi feita essa vara. Não, cara. Pô, imagina. Não, essa entrada aqui na estação de trem na plataforma 934 não é um portal mágico que te leva pra Hogwarts, né? Na verdade, sei lá, é um holograma escondendo um portal interdimensional altamente tecnológico com física de Einstein, Rosen, teoria das cordas, física quântica. Para, porra! Aceita, cara, que é uma história boba e fictícia de poderzinho, né? Galera, agora o Peter foi longe demais. Ele foi lá buscar agora referência, ele saiu da DC e ele foi buscar referências lá no livro da J.K. Rowling. Ou seja, ele quis dar um exemplo fictício que se o Harry Potter fosse científico, mudaria tudo, não prestaria. Primeiro que assim, ele usou um pé de si, né? Se acontecesse, se fosse a história explicada assim, não existe o pé de si no Harry Potter, Peter. Não adianta você usar uma conotação tão pobre só pra querer enriquecer o seu argumento. A gente já falou isso várias e várias vezes nesse vídeo aqui. Cara, o Harry Potter é o que é, fez o sucesso que é o que é. Ele é escrito dessa forma, entendeu? Ele não é bobo infantil. De vez em quando ele é bobo infantil, ele é meio caricato, mas ele tem momentos sombrios também, entendeu? Mundo de fantasia, que gera um leque enorme pra você. Agora você querer desvirtuar uma história que não existe só pra você confirmar o argumento que você deu, tá ruim, velho. Então, talvez assim, eu não gosto de explicar o básico, não gosto de gastar saliva, mas é difícil. Peter, a história do Harry Potter, existe apenas uma história, que são as do livro. Foi adaptado para os filmes, que foi muito bem adaptado, mas existe apenas uma história a se seguir, que foi escrita pela J.K. Rowling, diferente de qualquer herói da DC, onde existem diversas versões, onde existem diversos universos. Então podem ser todos adaptados. Pode ser adaptado bobo e infantil, do mesmo jeito que pode ser adaptado realista e o sombrio. Harry Potter é apenas uma, não tem espaço, não tem liberdade pra fazer uma história diferente daquela que tá escrita nos livros. Acabou. Ressaltando que, tá? Nós temos diversos tipos de leitores também, Peter. Ou seja, o que você não gosta, outras pessoas vão gostar também, cara. E é o do mesmo personagem, né? Como ele disse, tem diversas vertentes de história, diversas narrativas que agradam públicos diferentes. Perfeito? Então esse exemplo que você deu aí foi um exemplo bem infeliz. Só não esquece de mencionar igual você fez no vídeo, né? Porque você menciona todos que são bobos infantis. Os sérios você não menciona nenhum nesse vídeo, né? Ah não, Peter, DC tem que ser Ed, Dark, cinza, sem cor, realista. Para, cara. Você não conhece a DC. Talvez você só conheça, sei lá, Batman do Frank Miller, que vem nessa pegada mais dark dos anos 90. Mas você não conhece DC como um todo, né? Na sua essência, no lore da DC. E nos quadrinhos é assim, tem espaço pra ser dark, realista também? Tem. Mas isso não tem como ser o centro de um mundo de fantasia. Fantasia. Peraí. Você disse que uma temática dark não tem espaço para ser centro de um universo de fantasia. Isso que ele disse. Vamos lá. Berserk, Dark Souls, Elden Ring, Attack on Titan, Death Note, Game of Thrones, Hellboy, Sandman, Castlevania, Diablo. Viu como você tá falando bosta? Galera, tá difícil esse vídeo, viu? Ou seja, na cabeça do Peter, tudo precisa ser colorido, bobo e infantil, principalmente quando se trata de mundo fantasioso, tá? Só que ele esquece que existem outras histórias que muito provavelmente ele também deve gostar. Só pra rebater que Dark pode ser sim o centro de um mundo de fantasia, nós temos o Sandman, criado pelo Neil Gaiman, que o Vi falou aqui, publicado pela Vertigo, que é um selo da DC Comics, que tem um mundo fantasioso, totalmente dark e sombrio, que fez um enorme sucesso e tem 75 edições, malandro. Ou mesmo alguém aqui vai reclamar do Spawn, criado pelo Todd McFarlane, conta a história de um soldado infernal. Ou, quer outro exemplo? Vamos falar do Watchmen, criado pelo Alan Moore, Dave Gibbons, John Higgins, que também foi lançado na DC Comics entre 86 e 87. É um lixo? Alguém discorda? Tá. E o Senhor dos Anéis, então? É um mundo fantasioso? Sombrio também? Porra, Peter, vai falar mal do Professor Tolkien, cara? Só porque não é bobo, infantil, colorido? E o que dizer então do Hellboy, criado pelo Mike Mignola? Produzido pela Dark Horse Comics. Quer defender o filme? Porra, defenda, cara. Porém não usa falsos argumentos ou de argumentos incompletos. Isso é feio, cara. Os personagens têm que ser versáteis o suficiente pra viverem sob diferentes tons. E o James Gunn já falou que cada lançamento desse show vai ser autoral. Cada diretor vai poder passar a sua própria visão e tudo isso vai coexistir.
E até por isso eu achei muito importante o primeiro filme do Superman ser sim um pouco bobo, né? Ser sim um filme que também foca no público infantil. Um filme que não tem frescura de mostrar os exageros, as doideiras dos quadrinhos, né? É um filme que não tem vergonha de botar a cueca em cima da calça do Superman. Maneiro. Galera, presta atenção, 90% dos personagens da DC tem cueca por cima da calça. Até o Espectro, que é uma entidade absolutamente poderosa, tem a cuequinha verde por cima. O Batman, até nos jogos Arkham, porra, aquele jogo casca grossa demais, coloca o visual dele padrão, com a cueca por cima da calça. E todo mundo sempre amou. De uns tempos pra cá, começou a ser frescura de não poder botar a cueca em cima da calça, porque não é realista o suficiente. Porra, meu. Os caras viram lá, acharam, né? Acho que acharam o Henry Cavill sem cueca, com aquele volume aparecendo. Nossa, o Henry Cavill! Aí querem que o cara seja assim também, o Corey Sweat. Irmão, deixa o maluco botar a cueca por cima, ok, cara? Porque o Superman é assim. Não quero cueca! Mas não tem jeito, cara, porque descer assim, entende? Então, galera, agora ele apelou pra outros quesitos. Ele tá falando, por exemplo, isso daí é um ataque direto pros Snyders, que gostam do Superman do Snyder, né? Que, obviamente, não tem a cueca por cima da calça. Eu, particularmente, não me importo. E cai por terra essa explicação dele. Aqui não pode ter cueca por cima da calça, é meu! Não, pode ter cueca por cima da calça. Não é à toa que se você perguntar pra todo fã de Super-Homem qual é o Superman preferido. Christopher Reeve. Que é o cara que tem o uniforme praticamente mais colorido e que tem o quê? A cueca por cima da calça com um cintão amarelo. Diga-se de passagem, tá? Então assim, cara, é muito feio dizer isso. Ou você argumentar dessa forma. Ele tá querendo fazer o quê? Ele tá querendo colocar como se o real, o bom, fosse o do James Gunn. E o realista fosse o do Snyder. Ele tá certo. Porém, não é questão de gosto, cara. É questão de visão de filme diferente. Como a gente disse, diversas vertentes diferentes, diversas narrativas diferentes. É claro que um filme que tem uma narrativa, que é muito mais cartunesco, a cueca por cima da calça, obviamente, vai ser muito mais aceita do que um filme que busca um pouco mais a realidade. Mas nenhum dos dois está errado, porque nós temos as duas vertentes do quadrinho. Beleza? Assim, sendo bem sincero, eu só acho que ele tá falando bosta, mas essa parte eu vou concordar com ele. Como um fã de super-heróis, como um fã sempre da obra original, aqui no canal, você que acompanha o canal já viu que eu sempre defendo a obra original, realmente de vez em quando é chato ver aquela pessoa que reclama da cuequinha. Pra mim o uniforme tem que ser sempre igual, mesmo que pareça careta. Lembra quando a gente viu o Jason Momoa a primeira vez com o traje do Aquaman original, como foi da hora? Pra mim todo personagem tem que ter o uniforme original. E em questão da cueca, esse Superman novo ele tem a cueca por fora da calça, mas não faz diferença nenhuma porque o filme é ruim. Então o filme é ruim, não vai fazer diferença a cueca tá lá, não é o que vai fazer o filme ser bom. Mas aí é isso que eu tô querendo cair no argumento dele. Ele tá dizendo que estão criticando o filme porque o cara usa a cueca por cima da calça. E não é. O problema desse filme é muito maior do que cueca por cima da calça. Não dá pra criticar e nem elogiar. Exato. Beleza, é o visual do Superman, tem gente que gostou e tem gente que não gostou. Mas se você senta na sala do cinema e você é apresentado por um Superman que realmente pega o espírito do Superman, que mostra ali heroísmo, mostra força, mostra altruísmo, humanidade, e não é bobo, independente da cueca, ele podia estar usando uma tanga por cima da calça. Ninguém ia ligar, por quê? Porque o roteiro te prende. E esse filme não faz isso. Então cueca por cima da calça, na minha opinião, não tem nada a ver. O importante é o filme ser bom, o filme ser bem escrito e bem roteirizado, coisa que esse filme é mediano, é medíocre. E vocês precisam pensar também que esse é o início de uma nova leva de filmes. É o começo do universo compartilhado da DC. Esse é o primeiro filme. Você tá vendo um Superman mais jovem, um Lex Luthor mais jovem. Tem uma geração inteira aí que vai amadurecer junto com esses personagens, mas que hoje são crianças e ainda assim precisam entender os dilemas, os valores desses personagens. Aí, na boa, eu já tô muito puto com essa desculpinha de falar que esse Superman é novo. Eu já cansei desse negócio, velho. Galera, vamos lá, posso começar? À vontade. Vamos lá, aqui o Peter, ele enfatiza que os delizes e a vulnerabilidade do Superman do James Gunn acontecem porque o Superman é novo, poxa, estagiário, né, criança. Galera, Superboy pra mim, e pra você com certeza, é moleque de 14 a 20 anos, cara, imaturo, inseguro. O Superman do Gunn tem mais de 30, porra. Tá dando sarrada na Lois na cozinha. Já faz 3 anos que ele é o Superman. Detalhe, ele nasceu o Superman, ele não ganhou os poderes faz 3 anos. O cara tem barba, trabalha, ele se sustenta, ele mora sozinho e vai ficar com essa desculpa de Superboy? Por exemplo, o Connor Kent, que é um clone genético do Superman, criado pelo Projeto Cadmus. Fisiologicamente, ele tem 15 a 16 anos na data atual agora. E isso é Superboy. Não tem um cara de mais de 30 anos com complexo de Peter Pan dizendo pro pai dele: eu não sei quem eu sou. Pô, peraí, né, cara? O filho do Superman com a Lois, o Jonathan Kent, assume o manto de Superboy
Porque ele é novo, moleque, sempre dá umas cabeçadas, meio imaturo. Ele é o Superboy, no auge do Superboy dele, ele tinha entre 17 e 20 anos, cara. O próprio Superman, o próprio Kal-El, né, jovem, quando ele é reconhecido pelos leitores como Superboy, ele tem entre 14 e 17 anos. Quando o Clark assume o manto do Superman, ele já está com mais de 20, cara. Ou seja, a desculpa pra esse Superman dependente, que só apanha, que se contradiz a toda hora, né, fica com birrinha, é porque ele é jovem, tá aprendendo. Aí eu falo pra você, te pergunto, fala pra mim, que emprego que você trabalha 3 anos já e você continua sendo aprendiz? Não dá, né, meu? Eu ia falar alguma coisa, mas continua. Fora que tem uma geração anterior aí que cresceu só conhecendo Batman, Arkham, Injustice, Snyder Verso. O que essa molecada sabe sobre a verdadeira DC? Praticamente nada, nada sobre o que é a DC verdadeira, nada. Então é muito importante que esse primeiro filme tenha conseguido se vender para todos os públicos com uma mensagem positiva sobre família, sobre pais e filhos, como eu falei para vocês, né, na minha análise, meu review. Eu acho que não faz sentido atacar o filme por esse aspecto. Pô, na boa, sobre pais e filhos é o que esse filme? Não. Pais e filhos, velho. Vamos lá, galera, ele falou aí uma mensagem de pais e filhos, sobre família, né? Primeiro que, no filme do James Gunn, o pai e a mãe dele têm uma porcentagem assim, irrisória de participação no filme. Chega a ser até meio ridículo e tragicômico, né? Vamos pegar então o que é mensagem de pai pra filho de verdade. Se você colocar a mensagem do Jor-El no Superman de 78, tá aí, vocês estão ouvindo. Tudo que eu tenho, tudo que aprendi, tudo que eu sinto, tudo isso e mais, eu lhe concedo, meu filho. Aí você pega depois a mensagem do Man of Steel, Russell Crowe falando pra ele a cena. Olha que coisa linda. Isso é família, isso é responsabilidade, isso é legado. Vão se unir a você ao sol. Com o tempo, você os ajudará a realizar maravilhas. Aí você pega a mensagem do Brandon Routh, Superman em Retorno, Bryan Singer. Por esta razão, acima de todas, a capacidade deles para o bem, eu enviei você a eles, meu único filho. Vem a mensagem do nosso querido Jor-El, James Gunn, 2025. Olha, vá pra Terra, resumindo, né? Conquiste tudo, faça um monte de filho com um monte de esposa diferente. Filhão, vai lá e passa o salame em geral. E a única mensagem do pai dele, do Jonathan Kent, no filme do James Gunn, é o quê? Pai, eu não sei quem eu sou. Isso um moleque de 32 anos falando. Se eu tivesse 32 anos e falasse pro meu pai, eu ia tomar um tapa bem dado no ouvido e ele ia falar, você viveu metade da sua vida e você não descobriu ainda porque você é burro. Eu consigo entender quem particularmente prefere um outro tom, de verdade, prefere um outro estilo de filme. Cada um tem seu gosto, é isso, normal. Eu consigo entender totalmente aquela galera que curte mais a pegada lá do Snyder em Homem de Aço. Imagino quem curte mais aquele estilo cinza e adulto, já não vai curtir muito esse novo Superman. Então isso vai de cada um, ok? Vai de cada um. Eu consigo curtir os dois, eu consigo separar as duas coisas. Então, ele falou, agora foi a primeira, ele passou o vídeo inteiro dele batendo na versão do Snyder e do Nolan. Mas agora ele disse que ele entende porque pessoas gostam daquela vertente e gostam dessa vertente agora. Porém, lembrando que ele falou que só a versão boba e infantil que realmente é o que vale. Só essa que tem que ser transformada no mundo de fantasia. Essa é a DC de verdade. Então, ou seja, ele se contradiz no mesmo vídeo. Isso se chama hipocrisia. Já com o modelo novo do DCU, eu consigo enxergar muito mais futuro para esse universo compartilhado do James Gunn. Consigo enxergar muitos dos personagens que a gente ama na DC finalmente sendo bem representados nas telas. Sem a DC ficar dependendo só do Batman para ter sucesso, que é o estado que a DC vive hoje nos quadrinhos. Basicamente, só Batman vende. E é muito triste isso. Vamos lá, rapaziada. O que o Peter falou agora é parcialmente verdade. Sim, o Batman ele é o super-herói que mais traz lucro pra DC, mas não é só o Batman que vende, tá? Não é só o Batman que importa. Quer ver como isso não é verdade? Desde 2024 até a data que estamos gravando esse vídeo aqui, o quadrinho mais vendido da DC foi o Absolute Batman 1, que vendeu 400 mil cópias. Por que esse quadrinho vendeu tanto? Porque além de ser do Batman, obviamente, ele foi o primeiro quadrinho do novo universo da DC, o universo Absolute. E em segundo, o quadrinho que mais vendeu além do Batman, em segundo lugar, foi o Absolute Flecha 1,
Em terceiro lugar foi o Superman Absolute 1. Ambos venderam 180 mil cópias. Em quarto lugar, o Absolute Wonder Woman 1, que vendeu 120. E depois o Caçador de Marte Absolute 1, que vendeu 120 também. Então assim, apesar do Batman ser o personagem, o herói que mais vende da DC, não é só ele que tem popularidade. Todos os outros heróis importam sim, tá? E todos os outros vendem. Então a DC não tá mal das pernas como só se agarrando ao Batman ali. Inclusive eu vi que o James Gunn estava interessado em fazer uma série do Jimmy Olsen. E muita gente não entendeu. Deve ter ficado pensando que a série do Jimmy Olsen seria chata. Não teria nada pra mostrar. Iria ficar só no planeta diário. Galera, se vocês lessem as histórias do Superman, as histórias do Jimmy Olsen, vocês iam ver cada loucura, meu irmão. Porra, é Jimmy Olsen casando com um gorila na Idade da Pedra. No filme ele já tá até fugindo de modelo gatinha. Imagina ter que fugir de King Konga porque ela ficou doida por você. É isso, cara. Leiam as histórias do Superman, vocês vão ver o Jimmy Olsen, porra, virando caju de tartaruga gigante. É cada furado que o Jimmy Olsen se mete. Meu irmão, é muito bom, cara. Aliás, muita gente não sabe disso, mas a primeira aparição do Darkseid foi numa HQ do Jimmy Olsen. Olha isso, cara. O Darkseid usa o Jimmy Olsen como hospedeiro. Agora tenta explicar pra alguém que não manja de quadrinhos o quanto o Jimmy Olsen é importante pra lore da DC. O cara não vai entender porque, né, os filmes só retratam o Jimmy Olsen como um humano aleatório, um NPC realista, né? O Jimmy Olsen, quem é esse cara? Então, sobre essa parte de Jimmy Olsen, eu até concordo com o Peter, viu, Peter? O Jimmy Olsen, ele é realmente um personagem super importante da história do Superman, tá? Porém, não como o James Gunn colocou ele ali no filme. Ele é um dos amigos mais próximos do Superman, cara, e está sempre dando apoio moral e emocional pro Superman. O Jimmy Olsen é mais do que apenas um colega de trabalho do Superman, ele é um amigo leal, um confidente, um símbolo de esperança e de otimismo do que o Superman representa. Isso fica escanteado em praticamente todos os filmes do Superman, isso é verdade. Porém, no filme do James Gunn, ele usa o Jimmy Olsen para facilitar tudo o que acontece no roteiro, fazendo piada com a suposta beleza e o sex appeal que não existe no personagem, né? Detalhe, a primeira vez que o Jimmy Olsen apareceu nos Actions Comics número 6, tá? Foi a primeira vez. Porém, o interessante é que ele não tinha nome. Foi denominado apenas como um ajudante ali no escritório, que obviamente foi tendo uma participação maior com o decorrer do tempo, tá? Então o Jimmy Olsen, concordo com o Peter aí, o que ele falou, acertou em cheio. Tem participação, não isso do James Gunn, que é meio caricato. É isso aí, galera. Essa foi a nossa visão referente ao que o Peter falou aí. A gente discordou de muita coisa, muitos pontos que ele colocou ali, tá? Obviamente a gente tem que refutar isso com o conhecimento que a gente tem, conhecimento de causa, de ler quadrinho. Eu leio quadrinhos há aproximadamente 32 anos, tá? Então, assim, um pouquinho de conhecimento de causa eu acredito que eu tenha, entendeu? Porém, ele falou ali, até no final do vídeo, né? Ele fala que é isso que a DC tem grandes futuros pra DC. Eu já começo a ficar mais preocupado com a DC agora, tá? Se esse primeiro filme da DC foi uma galhofa, o que eu vou esperar dos próximos? Entendeu? Apesar de ter me divertido com o filme, como eu disse já nos outros vídeos, eu achei o filme até que mediano em alguns pontos, me diverti em determinados pontos, porém tá muito aquém do que eu esperava do Superman. E obviamente eu não vou ficar defendendo um filme que eu achei mediano, fazendo um vídeo por dia pra defender que o filme é bom. Não, eu não preciso fazer isso, até porque eu não ganhei nada da Warner, né? Eu sei que eles gastaram 100 milhões, se eu não me engano, só com marketing. Pra mim, que tem um canal pequeno no YouTube, não ganhei nada. Pode ser que para outros canais, pode ser que tenham ganhado, né? Por isso que os caras fazem um vídeo por dia pra defender algo que é mediano pra baixo, né? E que não tá num consenso geral da galera. E só mais uma coisa, se você gostou do filme, se você que tá assistindo gostou do filme, não tem problema nenhum, coloca aí a sua opinião sobre o filme nos comentários. O meu problema, a minha raiva é você querer destruir todo um universo muito mais complexo que a DC só pra fortalecer o seu ponto pra defender o filme. Isso eu acho errado e eu não concordo. Mas dito tudo isso, coloca aí a sua opinião sobre o vídeo do Peter, coloca a sua opinião sobre o Superman, nós queremos saber a sua opinião. Além disso, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. É isso aí, galera, se inscreve no canal. Primeiramente, um beijo, um abraço pra todo mundo que se inscreveu aí, cara. Sim, foi muito legal, muito gratificante ver o quanto vocês gostaram, os que elogiaram, os que xingaram, não tem problema, tá? Comenta aí embaixo o que você achou, quais os pontos que você acha certo, que vocês concordam, que vocês discordam da gente, perfeito? Lembre-se, com educação, beleza? Pra gerar um debate legal, pra gente trocar ideia aí. Muito obrigado do fundo do coração, ajude-nos a chegar aí à nossa meta de inscritos. Um abraço e até a próxima. Falou, galera!